Ação. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Nós estamos iniciando mais uma TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Vou desligar a minha câmera e vou ativar aqui, colocar o PPT. Todos estão vendo? Sim. Certo. Sim. Sim, Marquinhos. Muito bem. Então, essa é a terceira TPC formativa de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Hoje nós vamos falar sobre educação especial, a flexibilização do currículo. Nós somos o núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino de Sertãozinho. Antes de iniciarmos, propriamente dito, a nossa TPC... Marcos, Oi. posso fazer uma pergunta? Pois não, Dino. Se por acaso, por exemplo, o material das ciências aplicadas foi escolhido esse ano para ser usado o ano que vem, né? Então, esse ano vai ser aplicado de imediato, não vai ter como, né? Essa nova proposta é para começar em 21 e daí vai para frente, porque já não é para fazer assim, né? Por área, assim, o primeiro ano, ou já seria para começar Você esse se ano. refere ao novo ensino médio, né? Novo ensino médio, isso. Certo. É a primeira série do ensino médio. Então, o novo Sim, ensino mas não médio... seria ainda para esse ano, seria para o ano que vem. Nós temos o material esse ano. Esse ano, a gente vai trabalhar esse material com a primeira série do ensino médio. Tá? Para o ano que vem, a gente vai ter, então, a segunda série do ensino médio e depois a terceira série do ensino médio, quando nós falamos em novo ensino médio. Tá? Nós vamos fazer uma formação mais específica para o novo ensino médio posteriormente. Tá? A gente vai fazer essa formação, inclusive, essa semana nós vamos falar com os coordenadores, né, sobre a escuta com a primeira série do ensino médio. Então, quer dizer, a gente vai falar sobre esse assunto, né, mais posteriormente. A pauta de hoje a gente vai trazer mais sobre educação especial, tá bom? Então, quer dizer, a gente vai tratar desse assunto conforme as ATPCs elas vão se desenrolando. Tudo bem? Tudo bem, Dino? Sim, querida, porque eu falo assim, Ok. o material do aluno, ele só vai vir o ano que vem. Quer dizer, nós vamos começar esse ano a trabalhar já com o ensino médio dessa maneira, mas sem o material deles. É isso que eu quis me especificar. Sem o material do ensino da Sem o primeira série. material das ciências aplicadas. Nós fizemos a escolha esse ano para vir o ano que vem. Ah, você está falando do PNLD, né, Dino? Isso. Isso. Não, Ah, mas sim. eles Isso, fizeram a Dino. escolha do livro das A ciências aplicadas. escolha, isso, Dino. A escolha, Exato. sim. Vai A chegar es- hoje, esse ano, vai chegar só o ano que vem. Isso. A escolha que foi feita esse ano é do PNLD, é para o ano que vem. É isso mesmo. Tá, então nós vamos trabalhar com eles mesmo sem o livro. É isso que eu quero dizer. O livro didático, sim. O Mesmo livro, sem o cadastro deles, tá, jóia? tá ok? Aqui é isso. Bom, então, para iniciarmos essa nossa TPC, nós fomos surpreendidos nessa manhã com uma notícia muito triste, que foi a passagem da nossa amiga, professora Silmara Colombo. Ela estava como coordenadora da Escola Balardim, professora coordenadora. A maioria de nós conhecemos a Silmara ou porque já trabalhamos com ela, ou porque passamos pela Escola Balardim, ou enfim, ela fez já formações conosco no ano passado. Ela era uma pessoa muito generosa, compartilhava seus conhecimentos, compartilhava seus materiais, enfim. Então a Silmara, ela nos deixa neste dia e nós queremos então prestar a nossa homenagem a ela e prestar a nossa homenagem também a toda a equipe do Balardim, a nossa solidariedade à equipe da Balardim e também a seus familiares, com um singelo minuto de silêncio. Então peço que todos desliguem seus microfones para que a gente possa prestar essa homenagem.
Vamos dar sequência. Morreu. Pessoal, vamos desligar os microfones, por favor? Marquinho, pode ativar o seu, por gentileza? Eu ativei o mudo, tá? Agora tá me ouvindo? Estamos sim. Tá. Obrigado, Cátia. Bom, então nós vamos dar sequência aqui a nossa TPC, apresentando então a nossa equipe, né, a nossa dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazarini Neves, nosso diretor de núcleo pedagógico e PCNP de matemática, Eridiano Rodrigues Correia. E a nossa equipe de ciências humanas, né, e as PCNPs que somam a nossa equipe para desenvolver esse trabalho. PCNP Ana Cláudia, de História, PCNP Paula Cristina, de Anos Iniciais, PCNP Dulcineia, de Geografia, PCNP Maria Lúcia, de Educação Especial, e eu, Marcos Rodrigo, PCNP de Filosofia e Sociologia. Combinados, né, pessoal, importantes, né, que vocês desativem os microfones e as câmeras, né, para que a gente mantenha uma conexão de qualidade para esse trabalho e que mantenham também o foco, né, e registrem aquilo que puderem desse nosso trabalho. Eu convido a supervisora Maria Paula Ferreira, né, para que ela faça uso da palavra. Maria Paula, por favor. Bom dia a todos. Realmente a gente foi surpreendido nessa manhã por essa notícia. Nós, né, na nossa finitude, assim, na nossa compreensão, né, um sentimento de tristeza pela perda da Silmara, mas assim, em nome da supervisão de ensino, a gente deixa aqui o agradecimento, o respeito à Silmara, por tudo que a gente acompanhou do trabalho dela, a participação dela aqui, né, no trabalho, na escola. Não era a supervisora dela, mas em nome de toda a supervisão, a gente agradece todo o trabalho que ela fez, a imagem que ela deixou de comprometimento, de trabalho, de seriedade, de compromisso com a educação, né? Então, isso, assim, nos deixa feliz, porque ela deixou o legado dela, né? Não é uma notícia boa, a gente gosta de ter todo mundo perto, a morte sempre nos assusta, sempre nos entristece, mas que a gente possa passar, além dessa compreensão muito material que a gente tem, né, da vida, e que ela tenha feito a passagem dela de forma tranquila, que ela termine, né, o cumprimento da missão dela, né, cada um na sua crença, mas que ela leve, né, e está levando, né, toda essa bagagem que ela juntou, né, na existência, e essa imagem que ela nos deixou de um exemplo de comprometimento, um exemplo de trabalho, de seriedade. Então, minha fala é isso, dar um bom dia a todos, uma boa reunião, e deixar os sentimentos tanto aos colegas da escola, quem trabalhava mais diretamente com ela, e também aos familiares. Nosso respeito, né, por esse momento de dor, e só desejar que ela fique em paz, tá bom? Obrigada, passo a palavra. Obrigado, Maria Paula. Bom, pessoal, lembrando que as dúvidas e interações, elas podem ser feitas através deste link, né, o bit.ly/interação-ch-30-03, tá bom? Então, é um link que vocês podem utilizar para as perguntas, as interações. Ele está sendo monitorado para a gente, tendo tempo, né, na TPC nós vamos colocar as perguntas ao final. Quais os objetivos dessa TPC de hoje? Tornar a TPC um espaço de organização, formação, estudo e reflexão
dos professores das escolas circunscritas à Diretoria Regional de Ensino de Sertãozinho e proporcionar a formação continuada dos docentes de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas quanto às possibilidades de auxílio no processo de ensino e aprendizagem em classe regular dos estudantes do público-alvo da educação especial. Nós temos como epígrafe: inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças, da Maria Teresa Egler Mantoan. Eu convido para fazer a leitura de fruição a PCNP de História Ana Cláudia. Claudinha. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá, porque aqui tá sem som. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Infelizmente, né, hoje acordamos com essa notícia muito triste. Eu deixo aqui também o meu respeito à profissional competente e excelente, que foi a nossa coordenadora Silmara. Bom, a leitura de fruição de hoje é do Drauzio Varela. Ele nasceu em 1943 em São Paulo, no dia 3 de maio, é um médico oncologista, pesquisador e escritor brasileiro, conhecido pelas campanhas que fez contra o tabagismo e a AIDS. Durante 20 anos, Drauzio dirigiu o serviço de imunologia do Hospital de Câncer de São Paulo. A porta do lado. Em entrevista dada pelo médico Drauzio Varela, disse ele que a gente tem um nível de exigência absurdo em relação à vida, que queremos que absolutamente tudo dê certo, e que às vezes, por aborrecimentos mínimos, somos capazes de passar um dia inteiro de cara amarrada. Aí ele deu um exemplo trivial, que acontece todo dia na vida da gente. É quando um vizinho estaciona o carro muito encostado ao seu na garagem, ou pode ser na vaga do estacionamento do shopping. Em vez de simplesmente entrar pela outra porta, sair com o carro e tratar da sua vida, você bufa, pragueja, esperneia e estraga o resto do seu dia. Eu acho que essa história de dois carros alinhados impedindo a abertura da porta do motorista é um bom exemplo do que torna a vida de algumas pessoas melhor e de outras pior. Tem gente que tem a vida muito parecida com a de seus amigos, mas não entende porque eles parecem ser tão mais felizes. Será que nada dá errado para eles? Dá aos montes. Só que, para eles, entrar pela porta do lado uma vez ou outra não faz a menor diferença. O que não falta neste mundo é gente que se acha o último biscoito do pacote. Que audácia contra aliados, hein? São aqueles que nunca ouviram falar em saídas de emergência. Ficam o pé, compram briga e não deixam barato. Alguém aí falou em complexo de perseguição? Justamente. O mundo versus eles. Eu entro muito pela outra porta e às vezes saio por ela também. É incômodo, tem um freio de mão no meio do caminho, mas é um problema solúvel. E como esse, a maioria dos nossos problemões podem ser resolvidos assim, rapidinho. Basta um telefonema, um e-mail, um pedido de desculpas, um deixar barato. Eu ando deixando de graça, para ser sincero. 24 horas tem sido pouco para tudo que eu tenho que fazer. Então não vou perder ainda mais tempo ficando mal-humorado. Se eu procurar, vou encontrar dezenas de situações irritantes e gente idem. Pilhas de pessoas que vão atrasar o meu dia. Então eu uso a porta do lado. E vou tratar do que é importante de fato. Eis a chave do mistério, a fórmula da felicidade, o elixir do bom humor, a razão porque parece que tão pouca coisa na vida dos outros dá errado. Quando os desacertos da vida ameaçarem o seu bom humor, não estrague o seu dia. Use a porta do lado e mantenha a sua harmonia. Lembre-se, o humor é contagiante para o bem e para o mal. Portanto, sorria e contagie todos ao seu redor com sua alegria. A porta do lado pode ser uma entrada ou uma boa saída. Experimente. Drauzio Varela. Obrigado, Claudinha. Imagina. Agora eu convido a PCNP dos anos iniciais, Paulo Cristina César Costa, que vai nos falar sobre o acolhimento. Paulinha. Bom dia, vocês nos ouvem bem? Sim. Graças a Deus, estamos aqui.
e estamos aí pensando, né, debaixo desta ordem, é tempo de afastar, de abraçar, né? E nunca foi tão necessário acolher. Então vamos lá para este momento de reflexão. Pode passar, querido? Qual a sua escolha? Se nós formos pensar aí numa escolha simples, né? Tomar um chá ou um café, tomar um refrigerante ou suco, com açúcar ou sem açúcar, desde essas escolhas mínimas até escolher continuar ou escolher parar diante de notícias, diante de situações que fogem aí à nossa alçada, à nossa capacidade acadêmica, aos nossos sentimentos. 2 caminhos e várias sementes. Quando pensamos em 2 caminhos, me vem a ideia, nossa amiga, né? A Cora Coralina. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Então, estamos decidindo, estamos escolhendo. E quando pensamos em 2 caminhos, pode ser um caminho correto, um caminho incerto, pode ser um caminho bom, um caminho ruim. O importante é que temos várias sementes, várias possibilidades de lançarmos. Como que eu lanço as sementes? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas reações, com os nossos atos. E o Mormon nos traz essa reflexão. O universo físico é uma realização dos nossos pensamentos. O que estamos pensando? Como estão as nossas emoções? Aprendemos aí no Centro de Mídias, agora há pouco, né? Articular essa competência socioemocional com o conteúdo, com a geografia, com a filosofia, com a história, com cada disciplina que exercemos aí. Mas será que é fácil? Pode passar, amigo? E o que nos motiva diante dessas circunstâncias que estamos vivendo? A minha família me motiva, os meus amigos me motivam, os colegas. As circunstâncias favoráveis me deixam muito motivado. Palavras positivas, quando eu recebo uma boa notícia, quando uma visita vem na minha casa que há tanto tempo não esperava, e a gente sabe que nesse momento ninguém está nos visitando pela circunstância de pandemia. Bom, nada disso me motiva. E se eu tiver com a motivação baixa, com aquela tristeza, com aquela angústia, quem sabe alguém como eu perdeu o pai há algum tempo, e como que eu vou virar o jogo? Eu preciso continuar. Pode passar, Marquinhos? É aí que nós devemos nos mobilizar, buscar essa motivação interna, esse sentimento de continuar e dizer, eu vou fazer a diferença. Porque como nós estamos tristes hoje com a morte da nossa colega, de outros colegas que estamos perdendo, temos todo o direito de sofrer, de nos angustiar. Mas não podemos viver um luto eterno, porque nós acreditamos que há uma vida além dessa vida. Pode passar, querido? E como fazer a diferença? Porque, às vezes, eu estou bem, eu estou satisfeito, eu estou me movendo pela área sentimental. Nossa, meu casamento está fervendo, meu casamento está cheio de amor, cheio de cuidado, cheio de paixão, cheio de carícias, cheio de alegria. Então, eu me movo pela área sentimental. Eu me movo pela área financeira, estou bem financeiramente. Aí outro colega pode dizer, olha, o que está me movendo é a área espiritual, estou me sentindo tão bem espiritualmente. Aí alguém pode dizer, olha, eu me satisfaço pela área emocional, estou com equilíbrio, estou com uma harmonia, mas, infelizmente, tem sempre uma área negativa, tem sempre uma área deturpada, tem sempre uma área em sofrimento, talvez por uma perda, talvez por uma palavra, talvez por um sentimento ruim, talvez por uma doença, ou por um problema difícil de resolver, ou uma causa na justiça. Eu não posso me satisfazer somente quando uma área está bem, ou deixar que aquela área ruim atrapalhe todas as outras. O que tem que me mover? Pode passar, amigo?
Eu preciso ter percepção, a situação que eu estou vivendo, a realidade que eu estou vivendo. Cada um enxerga de uma forma, tudo depende do ângulo, tudo depende do olhar. Estamos ouvindo noticiários, estamos ouvindo a mídia, estamos ouvindo aí a realidade do luto, das notícias, das circunstâncias atual. Mas eu preciso continuar, eu preciso prevalecer, eu preciso permanecer. E como educador, nós estamos influenciando pessoas e também somos influenciados. Então, é momento de nós buscarmos essa motivação, buscarmos esse sentimento de harmonia, de equilíbrio, de fortaleza que cada um de nós temos desde o nosso nascimento. Cada um tem a sua forma aí de se fortalecer, de se organizar emocionalmente, mas é momento de mudar a percepção. É momento de fortalecer a nossa competência socioemocional e mudarmos o nosso entorno, a nossa geografia, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, através da maneira como estamos olhando e passarmos esse sentimento positivo, mesmo que estamos sofrendo para o nosso próximo. Pode passar, querido. E nessa vertente aí de pensamento, por que não aprendermos com o Papa Francisco? Por que não aprendermos com essa mensagem aí, com a natureza? A natureza nos dá um show de regar o sonho do outro, de regar a semente do outro, de regar no solo do outro. Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Que possamos aí deixar o nosso legado. Eu agradeço este momento. Pode passar, querido Marcos. Agradeço os meus amigos aí das ciências humanas, os meus amigos PCNPs das outras áreas, cada professor, a nossa supervisora, Maria Paula, que acompanha o núcleo pedagógico, e quero deixar um beijo no coração de todos. Obrigada, passo a palavra. Obrigado, Paulinha. Muito obrigado por essa reflexão nessa manhã. Agora eu gostaria de convidar a nossa PCNP de Educação Especial, a Maria Lúcia, que ela vai falar da educação especial, né, da flexibilização curricular. Maria Lúcia, bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje irei falar um pouco sobre as possibilidades de auxílio no processo de ensino e aprendizagem em classe regular dos estudantes do público-alvo da educação especial. E com base, pode passar, Marcos, com base nesses dois documentos orientadores que vêm de apoio aos atendimentos e temáticas e a flexibilização curricular para os estudantes público-alvo da educação especial. Pode passar, por favor. E na educação inclusiva, seguindo Mantoan, inclusão significa interagir com as diferenças nos mais variados aspectos, social, econômico, religioso, racial, físico, emocional, intelectual, político, entre outros. E vamos entender, pode voltar um pouco, por favor, Marcos. Então, vamos entender que cada aluno tem as suas particularidades e que elas devem ser consideradas como diversidade e não como problema. E eu gostaria, citando a Mantoan, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar de um momento oportuno que ela teve em 1989. Ela sempre foi uma das maiores especialistas em inclusão escolar no Brasil, e ela tem uma fala que incluir não é deixar ninguém de fora da escola comum, ensinando todas as crianças indistintamente. E em 1989, ela fez uma viagem a Portugal,
e lá ela viu pela primeira vez uma experiência de inclusão bem-sucedida. Ela passou o dia com um grupo de crianças que tinham um enorme carinho por um colega sem braços e sem pernas. E ao final desta visita, a professora perguntou a ela se ela preferia, em agradecimento, que os alunos cantassem ou dançassem. E ela escolheu a segunda opção, né? E aí que ela percebeu que ela tinha dado uma mancada. E, para sua surpresa, um dos garotos pegou o colega no colo e os outros ajudaram a amarrá-lo ao seu corpo. E ele, então, dançou para ela. E quando ela voltou para o Brasil, ela resolveu se concentrar mais nas deficiências para ser estudiosa das diferenças. Então, a educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. Pode passar, por favor. E dentro da Resolução 52, de 14 de agosto de 2013, nos propõe a implementar práticas educativas que levem em conta as necessidades pessoais e sociais dos alunos, os temas e as demandas do mundo contemporâneo e os objetivos da proposta pedagógica. Então, é um conjunto de ações socialmente planejadas, organizadas, né, que são operacionalizadas as práticas educativas. E é necessário conhecer o aluno, né, na sua individualidade, respeitar o seu tempo, reconhecer aquilo que é importante a cada um e formar vínculos, né, ajudá-los a se perceber e estabelecer critérios pertinentes e relevantes para a progressão da aprendizagem, como a natureza, as especificidades e o grau de complexidade dos conteúdos, as possibilidades de aprendizagem dos alunos, o tratamento didático, a metodologia e os procedimentos de ensino e avaliação, os mecanismos de apoio nas diferentes modalidades de acordo com seus objetivos, tendo em vista as finalidades do projeto educativo. Então, tem que serem critérios relevantes, né? Porque a partir do momento que o aluno é capaz de observar e compreender os fatos, é possível desenvolver operações mentais que envolvem a transformação das informações, né? E é um desenvolvimento gradual, e tudo dentro do objetivo, da habilidade que eu quero atingir. Então, é um conjunto. Pode passar. E vamos falar agora da terminologia. A atenção, né? Quando nos referirmos aos alunos, público-alvo da educação especial, e nos traz que não se deve utilizar o termo necessidades especiais, portador ou portadora, porque ninguém porta, né? Não se porta, não é um objeto, a pessoa tem uma deficiência e faz parte dela. E aluno ou pessoa especial e deficiente. Então, a expressão adequada é pessoa com deficiência e suas variações, como homem com deficiência, mulher com deficiência, jovem com deficiência, pessoa com deficiência visual, auditiva, intelectual, autismo. Pode passar, por favor. Dentro da flexibilização curricular para os estudantes, público-alvo da educação especial, diante dos desafios estabelecidos para a efetivação de um ensino híbrido, que imprima qualidade
e participação de todos na proposta de trabalho pedagógico desenvolvidas pela Secretaria de Educação, não poderíamos deixar de pensar nos estudantes público-alvo da educação especial, que, em alguns casos, necessitam de um alinhamento curricular para que possam ter acesso de forma ativa às propostas desenvolvidas por meio dos canais disponibilizados pela rede, como o Centro de Mídia São Paulo, o canal de televisão, ou ainda as atividades que compõem o plano de aula de cada docente. Então, a adaptação curricular, a flexibilização, são possibilidades educacionais para dar suporte às dificuldades de aprendizagem. E diante destes desafios, né, que nós estamos vivendo, e diante do ensino híbrido, né, que tenha a qualidade e que estes alunos possam participar das propostas que temos no nosso trabalho. E para isso, nós temos que ter um planejamento, uma organização, né? E esses alunos, em alguns casos, eles necessitam de que a gente equipare lado a lado, para que eles possam ter, assim, um acesso de forma igualitária àquilo que eu tenho no meu currículo e as propostas que são desenvolvidas. O Centro de Mídias, ele tem uma preocupação com esses alunos, por isso que ele propõe que tenha um intérprete para que isto aconteça, né? E que com isto eles possam fazer parte desse ensino híbrido, não ficando para trás. Pode passar, por favor. Então, vamos falar um pouquinho de Libras, né? Que é importante destacar, como eu disse, que o Centro de Mídia oferece o intérprete de Libras, que eles auxiliam os estudantes no acompanhamento dos conteúdos abordados e que sua presença também é garantida nos espaços escolares, seja de forma remota ou presencial, com os professores interlocutores que acompanham seus estudantes na rede, oferecendo o suporte necessário para que sua participação seja efetiva. Então, como eu já disse, a preocupação da secretaria que ela tem com este olhar, com a educação inclusiva, e que também, em sala de aula, seja remoto ou seja presencial, esses estudantes que possam contar com os professores interlocutores para que ele possa ser uma ponte, né, interpretar o que o professor está passando na sua aula. E com isso ele realmente seja incluído. Porque as pessoas com deficiência auditiva, os surdos, são aqueles que são usuários de Libras, né? Porque é um componente cultural muito importante, a língua brasileira de sinais. E o intérprete, ele tem essa importância dentro da sala de aula. Pode passar, por favor. E dentro da educação especial, tem as adaptações, né? Que as adaptações no nível do projeto pedagógico, no currículo escolar, que devem focalizar principalmente a organização escolar e os serviços de apoio, propiciando condições estruturais que possam ocorrer no nível de sala de aula e no nível individual.
Então, a adaptação curricular, ela é uma ferramenta de ajustes na metodologia, na avaliação, nos objetivos, para que esse aluno ele tenha acesso aos componentes curriculares. E esses alunos, eles podem apresentar uma defasagem no ano que estão matriculados. E a adaptação curricular, ela vem auxiliar como recurso para o professor e o aluno, para que ele participe dos mesmos conteúdos que os seus colegas de classe. Então, as adaptações relativas ao currículo da classe que se referem principalmente à programação das atividades elaboradas para a sala de aula. E as adaptações individualizadas do currículo que focalizam a atuação do professor na avaliação e no atendimento de cada aluno. Por isso a importância de se conhecer este aluno, né? Para que vocês possam priorizar, né, alguns objetivos, não modificando o currículo, como nós vamos ver ali para frente, mas que a gente possa fazer com que este aluno possa compreender este conteúdo, o mesmo trabalhado em sala de aula. Pode passar. E é importante falar da avaliação, né? Como que eu vou avaliar este aluno? Eu vou avaliar por aquilo que ele conseguiu, um objetivo que ele atingiu. Lembrando que temos que dar um tempo maior para este estudante e que temos que avaliá-lo como um todo. Pode passar. E agora vamos falar sobre o profissional da sala de recursos, né? O professor especializado é uma figura importante no processo de colaboração com docentes das salas comuns, pois oferece suporte e apoio, tanto na elaboração de atividades que estejam de acordo com as suas potencialidades dos estudantes, quanto no suporte para organizá-las conforme suas particularidades. Então, o professor, o profissional especializado da sala de recursos, o aluno que frequenta não substitui a sala comum e não é um reforço escolar. Ele irá fazer uma análise sobre o comportamento adaptativo, as habilidades acadêmicas, vida no lar. Este profissional vai ver a parte da saúde, segurança, a independência que este aluno tem na escola, vai trabalhar e vai analisar o autocuidado, habilidades com autonomia. E este profissional, ele colabora, ele apoia, ele sugere possibilidades, ele oferece suporte para o professor da sala comum, né? E quando não tem a sala de recursos, os professores podem contar, quando não tem este professor especializado para auxiliá-los, eles podem contar com a ajuda aqui do núcleo pedagógico, aqui na parte da educação especial, a qual eu faço parte e estarei sempre à disposição. Pode passar, por favor. E vamos falar agora da flexibilização curricular. E destacamos ainda que a flexibilização, alinhamento curricular, não diz respeito à construção de um novo currículo ou uma nova atividade, mas sim de estratégias que viabilizem um acesso de forma igualitária aos conteúdos propostos. Então, a adaptação curricular, os ajustes que devem ser feitas para atender
a necessidade de cada um, na sua individualidade, porque a flexibilização, ela vem garantir o direito às diferenças no currículo, valorizando cada aluno, cada estudante e suas características sociais, culturais, buscando diferentes modos de aprender. Então, nós temos que pensar, nós temos que analisar, usando a criatividade e analisarmos quem que é este aluno. Onde que eu coloco ele quando eu estou na sala de aula presencial? Eu coloco este aluno para sentar na frente. É importante isto, que a gente esteja sempre com a visão deste aluno, para a gente analisar, né? E diante da análise que fazemos em todos os sentidos, nós vamos descobrindo quais são as suas particularidades. Então, como eu vou trabalhar? O que é importante neste conteúdo que eu vou trabalhar com a minha sala, o que é importante este meu aluno saber? Então, nós temos que fazer uma análise e toda pensar. Aula, já aproveitando, toda aula, há um registro sobre os alunos que estão presentes ou não, tá? E isso depois a gente consegue informar os pais, ó, o aluno... Oi, Maria Lúcia. Pode ativar o seu. Cortou para mim. Isso, agora o seu está aberto, né? Pode continuar. Tá. Posso continuar? Sim. Então, agora vamos falar sobre os encaminhamentos. Pode passar, por favor, Marcos. Para os estudantes que apresentam dificuldades quanto à compreensão e execução das atividades propostas nos canais, ou ainda no retorno às atividades presenciais, devido a severos comprometimentos, orientamos que registrem por meio do anexo 3, adaptação curricular, disponível na instrução de 14 de janeiro de 2015, as propostas de atividades que estejam em consonância com o desempenho desses estudantes, respeitando suas potencialidades e articulando seu planejamento com o apoio dos professores especializados. Então, os estudantes que eles apresentam, né, as dificuldades, é importante, os que não podem acompanhar, né, vamos supor, o centro de mídias, alguma aula, então que seja feito este anexo 3, seja feito essa adequação curricular, respeitando as potencialidades deles. Então, você pode passar, por favor, que tem o modelo do anexo 3 para ser preenchido. Pode passar. Onde vocês deverão preencher, né? Uma elaboração semanal, quinzenal. Isso vai depender de cada aluno. Porque também nós não podemos dar a este aluno todos os professores dos componentes curriculares enviarem as atividades tudo de uma vez. Então, tem que ter uma articulação, né, entre os professores para que não sobrecarregue este aluno e dê um tempo maior para que ele possa fazer essas atividades com mais qualidade e compreensão. Então, aqui tem os dados do aluno. Pode passar, por favor. E aqui tem a descrição, né?
a expectativa de aprendizagem trabalhada na sala de aula. Então, é a situação de aprendizagem que você trabalha com todos os alunos. E a expectativa para o aluno com deficiência intelectual, no caso. Então, o que eu espero que ele aprenda diante desta expectativa com os outros alunos? E vou pensar na estratégia, né? A atividade que eu vou trabalhar na sala de aula e a estratégia que eu vou trabalhar com um aluno com deficiência intelectual ou outras. E, se necessário, fazer sempre as observações, né? Procurar saber se esse aluno ele consegue fazer sozinho, né? As atividades, se eu tenho que falar com a família, que eu vou ver ali mais para frente, para que tenha alguém que possa auxiliá-lo nesse período remoto, além das orientações do professor. Pode passar, por favor. E temos os pontos de atenção. Lembrando que o trabalho voltado ao planejamento de flexibilização, alinhamento curricular, deve prever alguns pontos. O currículo não deve ser modificado, e sim flexibilizado às diversas condições que possam surgir dentro do processo de ensino e aprendizagem. E o currículo flexibilizado não é um currículo diferente. Nele, o professor propõe atividades que contemplem as particularidades do estudante público-alvo da educação especial. Então, são pontos importantes que temos que ter este cuidado em relação a isto. Temos que ter o cuidado para não infantilizar, né? E procurar realmente ver o que este aluno é importante ele aprender dentro do conteúdo proposto. Pode passar, por favor. E temos aí algumas possibilidades. Então, o documento, ele contempla alguns exemplos que podem servir como possível situação no cotidiano da sala de aula, para que possamos refletir e construir a flexibilização de acordo com a demanda estabelecida, evidenciando ainda que cada caso é único e que exige do docente, acima de tudo, criatividade e capacidade de trabalho em conjunto para a sua organização e elaboração. Então, nesse próximo, pode passar, por favor? Tem um exemplo, né, que tem no documento, o exemplo 5, o professor de geografia do 6º ano está desenvolvendo com os estudantes a habilidade do currículo de relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. Durante a aula, ele apresenta o mapa do Brasil para que os estudantes aprendam sobre as regiões e seus aspectos e como utilizar o mapa. Na sala de aula, há um aluno cego de nascença, não possui memória visual. Como flexibilizar o conteúdo de forma que esse estudante se sinta parte integrante da turma? Pode passar. E aqui neste exemplo tem a estratégia de possibilidade. Nesta situação, é importante compreender que o estudante com deficiência visual necessita do recurso de audiodescrição e recursos tátil, pois o mesmo não possui memória visual como citado.
o professor poderá contar com a parceria do professor da sala de recursos para flexibilização e também propor ações como atividades com agrupamentos produtivos, com a criação de maquetes e outros recursos visuais que o auxiliem na compreensão da localização. Poderá também criar mapas com relevo confeccionados com massas artesanais, barbantes, sucatas, entre outros. No caso de outras disciplinas, trabalhar com material concreto que sirva como suporte à aprendizagem. Então, me fez lembrar nessa estratégia que no ano de 2018 eu participei de uma orientação técnica que foi oferecida, né, pela PCNP, da Educação Especial da época, a professora Luzia, e juntamente com a Dulce, né, e que nós tivemos, junto com outros professores da área de ciências, né, humanas, com aula atribuídas de geografia, que também tiveram essa oportunidade. Então, foi uma oficina, né, tinham estratégias, nós trabalhamos com a possibilidade de leitura tátil, os esquemas mentais, e utilizamos esses recursos simples, a papelaria, os tecidos, a reciclagem. Então, tudo isso irá auxiliar estes alunos que não possuem a memória visual e também com problemas da visão. Pode passar, por favor. E dentro dessas possibilidades, tem os áudios, né, no WhatsApp, que também são importantes, podcast e também o apoio dos familiares, porque tudo isto é muito importante, porque nós, quando vamos entregar alguma atividade que venham buscar para os alunos, é importante que a gente tenha essa interação com eles, pode ser por WhatsApp, o que for mais viável. Então, tem que ter essa ligação, né, do apoio dos familiares para que veja a melhor forma e que esses alunos possam compreender, seja por uma explicação, uma dúvida. Então, o professor, ele, no ensino remoto, ele tem várias estratégias para que tenha este aluno acesso ao conteúdo. Pode passar, por favor. E agora, eu passo a palavra para a PCNP do Cineia, que é sobre uma sugestão de aula transcrita para alunos com deficiência intelectual. Eu te passo a palavra. Oi, Maria Lúcia. Me ouve bem? Sim. Então tá ótimo. Bom dia a todos. Obrigada. Nessa data de hoje, né, uma data triste para nós, fica aqui o nosso carinho e consideração ao legado da nossa amiga Silmara e a todos os colegas aí da Escola Balardim. Então vamos lá, pessoal. Nós aqui da Diretoria de Ensino, né, e todas as áreas, e hoje em especial, né, a área de Ciências Humanas, a gente já vem aí de um longo processo de formação, né, dos nossos professores para o atendimento do público-alvo da educação especial. E hoje nós vamos escolher aí a disciplina de Geografia, lembrando, né, que esse trabalho com a educação especial ele é um processo. Então, nós teremos também, em outros momentos aí, sugestões aí para as outras disciplinas que contemplam a área de ciências humanas. Então, hoje, esse exemplo que nós escolhemos seria aí para deficiência intelectual.
Lembrando que é só uma sugestão. Nada que essa sugestão também ela possa ser utilizada aí como estratégia para as outras disciplinas também, ok? E também ser remodelada, modificada para vocês. Isso é um processo e vai depender do nosso aluno. Cada aluno tem a sua habilidade, cada aluno tem a sua potencialidade. E é nessas potencialidades que a gente tem que focar nesse momento. Marcos, pode passar, por favor? Então, aqui eu retirei, olha, daquele material das habilidades essenciais. Nós estamos aí em processo, uma semana aí, né, de estudos intensivos, nós estamos em processo de recuperação, e nós fizemos aí a escolha do 7º ano e uma habilidade, né, de retomada aí do 6º ano. Descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e o uso desses lugares em diferentes tempos. Lembrando que essa habilidade ela tem que ser aí simplificada para um aluno da educação especial, né? Então, de repente, ele não vai conseguir ali comparar, né? Mas ele pode identificar, ele pode descrever. Então, tudo vai depender do meu aluno, né? Das potencialidades que ele tem. Marcos, por favor. Então, vamos lá. Geografia, 7º ano, retomada, elementos constitutivos da paisagem. Mais um, Marcos, por favor. Então, aqui, pessoal, nós temos duas situações. Eu vou apresentar para vocês uma aula transcrita e vou apresentar também para vocês uma possibilidade de uma atividade, inclusive, eu deixo os créditos aqui para a professora Elaine Aparecida dos Santos, da Escola Isaías, né, José Ferreira. Ela é quem me ajudou há 3 semanas atrás, né, antes do recesso, na organização desse material. Foi todo aquele processo de acesso ali à plataforma, né, de acesso ao aplicativo, e ela muito gentilmente, junto comigo, né, nós fomos aí descobrindo essas atividades, e nós chegamos justamente nessa atividade que vai trabalhar paisagem, e é uma atividade retomada para os alunos aí de classe regular. Mas e o meu aluno público-alvo da educação especial? O que eu posso oferecer para ele? Marcos, eu vou compartilhar aqui, tudo bem? Você pode compartilhar, por favor? Ok, Marcos, obrigada. Então, vamos lá. Então, aqui, primeiramente, a aula, tá? Então, a gente não tem que fazer um trabalho para o menino pensando em entregar apenas uma atividade. É uma aula transcrita. Então, ela tem processos, ela tem encadeamentos. Eu tenho que levar isso em consideração para o meu aluno da educação especial. E um item importante aqui. Esse aluno, ele concluiu a atividade como? Sozinho, com a ajuda do responsável, com a ajuda do professor? Então, é interessante aqui nesse momento a gente saber como foi aí esse processo. Aqui eu coloquei para uma semana, porém, vai depender das condições do nosso aluno, do que ele é capaz aí de fazer, né? Então, de repente, é uma semana, 2 semanas, vai depender aí da nossa organização lá na escola. Então, vamos lá, olha. Se é uma aula, eu tenho que ter uma acolhida, né? Seja bem-vindo, olá, né? Vamos acolher aí esse aluno. E um outro momento, aqui um segundo momento, é a sensibilização. Então, eu trouxe aqui, né, pensando nas habilidades socioemocionais, nós estamos num momento complexo que nós estamos vivenciando, né? Por que não trabalhar com ele aí uma habilidade socioemocional? Eu, na oportunidade aqui, trouxe um post, mas a gente pode pensar numa frase, algo que possa acolher esse aluno, que possa ajudá-lo aí no seu processo, né, de alfabetização, no seu processo de leitura e até da sua concepção de mundo, né? Por que não oferecer isso para ele? Então, olhando para a minha aula, que ela tem que ter um desenvolvimento, né, ter essa sensibilização. E aí, em seguida, eu coloquei aqui, olha, queridos alunos, na aula de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o nosso planeta.
Porém, eu preciso aí contextualizar aí esse aluno. Outra questão que nós fizemos aqui, né? Para mobilizar esses processos de aprendizagem com esse público, nós fizemos aí a opção por recursos didáticos como imagens, né? Muitas imagens, trechos de textos, né? O mais sucinto possível para auxiliar esse aluno. E a questão das imagens, a Maria Lúcia depois pode falar para vocês aí com mais propriedade ainda, ela é importante porque ela auxilia os alunos, aqueles alunos que estão com dificuldade de leitura, que muitas das vezes não são alfabetizados, ou que passam aí por um processo, né, de deficiência muito aguda. Então, o uso com a imagem é extremamente importante. A geografia é muito rica em imagens, né? Então, a gente tem que explorar isso com esses meninos, né? Como a Maria Lúcia disse anteriormente, né? Explorar essa estratégia. O uso de imagens, ele é aí uma estratégia. Então, eu coloquei aqui, olha, observa a imagem ao lado, a Terra, a vista do espaço. Eu não vou ler ela totalmente para vocês, mas só estou contextualizando o processo, né? O cuidado que foi se tendo aí no decorrer dessa aula. Então, aqui, se eu quero que ele entenda um pouquinho sobre o planeta, que muitas das vezes a gente pode falar assim, nossa, é algo muito abstrato. Então, vamos partir aí do seu espaço de vivência, né? Eu trouxe um pequeno trecho de um texto, né? De uma menção, uma frase, e aí eu trouxe aqui um ambiente urbano, eu trouxe aqui um ambiente rural, e aqui eu vou estabelecer relação com ele, não é verdade? Eu vou aproximar aí a temática da realidade desse aluno, né, do seu espaço vivido, das suas experiências. Então, você, aluno, a sua casa, né, ela fica aí na zona rural, ela fica aí na zona urbana, como é? Qual o nome da sua cidade? Qual o nome da rua que você mora, né? Então, ajudar esse aluno, né, a se perceber aí no espaço, né? É um dos maiores objetivos aí da geografia. E aí sim, no segundo momento, eu contextualizei, eu vou fazer sentido aqui, olha aqui. Então, pensa no lugar onde você vive, e aí eu vou fazer relação aí com o planeta Terra, observe novamente, olha a exploração da imagem. E aí eu coloco, olha, observe a imagem ao lado, moramos nela. Escreva o que você já sabe sobre o planeta Terra. A gente pode aqui se surpreender. Eles assistem muitos filmes de ficção científica e às vezes a gente pode trazer, né, tirar desses meninos algumas informações importantes. E favorecendo aí a competência leitora, né? Mais uma vez eu trouxe um pedacinho de texto, só que aqui eu usei a caixa baixa, né? Usei as letras não maiúsculas. Por quê também? Para favorecer aí o contato dele com as letras, né? A grafia aí dessas letras. Novamente, eu trago aí a imagem do planeta Terra, ok? Que é uma imagem retirada aí, né? A quilômetros de distância. Lembrando que eu posso ter tido um contato via WhatsApp com esse aluno, chamadas de vídeos, né? Muitos professores de geografia entram em contato comigo e contam muito aí as estratégias que têm utilizado com esses alunos em chamadas de vídeo e de WhatsApp para poder orientá-los. E aqui, uma maneira aí de favorecer também essa compreensão, eu trouxe mais essa atividade, olha, observando a Terra, a vista do espaço, podemos identificar oceanos e continentes, né? Então aqui vamos ver se ele consegue estabelecer aí relações, né? Lembrando que todas essas atividades que elas foram sendo previstas aqui, elas podem favorecer habilidades de se comparar, de se classificar, e principalmente aqui, que é uma habilidade um pouquinho mais complexa, que é a questão de se estabelecer relações. A gente tem que propiciar isso também para o nosso aluno da educação especial. E aí, às vezes, de uma maneira lúdica, ele consegue, por meio da cor, identificar onde estão os oceanos e, quem sabe, identificar aí o que são as áreas continentais. E se ele errar, cabe a nós, nesse momento, ajudá-lo a identificar, né, a compreender esse processo. E aqui, logo abaixo, eu já trago novamente, né, um trecho também de uma informação, né, de um texto que vai falar desse astronauta aí, Yuri Gagarin. Como eu comentei com vocês, esses nossos alunos, eles gostam muito
de filmes aí de ficção científica, né? E às vezes eles podem aí reconhecer e trazer essa informação mais aí para o seu espaço de vivência. E para completar, nesse momento aqui, né, nesse desenvolvimento da aula, após conhecer um pouco sobre Yuri Gagarin, desenhe nosso planeta. A gente vai oferecer de maneira lúdica aqui para ele, que ele possa desenhar. E aqui é o momento da avaliação. Então, é tentar, né, nessa finalização aí, será que ele tem condições de mostrar para mim que ele aprendeu alguma coisinha hoje? Então, isso faz parte desse processo, né, de avaliação e de desenvolvimento da aula, tá? Que tem aí um início, o seu desenvolvimento, e essa finalização não é uma aula, eu tenho que ter uma despedida. Boa semana, até a nossa próxima aula. Então, a gente tem que ter aí certos cuidados, porque muitas das vezes o que a gente observa são simples atividades enviadas aí para esses alunos. Então, se a gente começar a adaptar essas aulas, né, nós estamos numa situação remota, né? Então, a gente vai fazer com que esse aluno, ele se sinta parte aí do processo e não conclua apenas uma simples atividade. Essa seria da aula adaptada, prevendo aquela habilidade que eu demonstrei para vocês. E, em seguida, eu vou mostrar para vocês a atividade que vem de encontro àquela que, se vocês, quem tem os 7º anos, tem acesso a ela, né? Depois também eu posso mandar um material para vocês, nós vamos enviar. E aí vocês vão ver. O que eu fiz aqui? Eu trouxe, né, a paisagem, um pequeno trechinho aqui do que é a paisagem. E aí eu trouxe mais uma imagem, eu trouxe essa obra da Tarsila, muito interessante, onde novamente ele vai poder comparar, ele vai classificar, né, de uma maneira muito lúdica, muito simples. Então aqui eu coloco no item A, observando no quadro, identifique e escreva 2 elementos, olha, naturais, e aí eu preciso aqui, ó, ajudá-lo, elementos da natureza, culturais ou sociais, né? Mas aí quais são esses elementos? Aqueles construídos pelo ser humano, né? Que o ser humano constrói. Então ele pode aqui colocar a casinha, ele pode olhar e colocar uma árvore, a grama, né? A gente tem assim várias situações que eles podem identificar e comparar e estabelecer aí relação. Eu estou propiciando a inserção no processo de aprendizagem e estou propiciando a ele o desenvolvimento aí de habilidades. E aqui, mais uma vez, essa habilidade, essa atividade de associação, né? Essa tela mostra uma paisagem da cidade ou do campo. Então, dá para a gente entender, compreender, verificar, aferir se de fato ele pôde aí compreender, né, o que está previsto aqui para essa atividade. Bom, é isso, pessoal. Espero aí ter sido clara. Estou aqui para auxiliar vocês. Maria, passo a palavra para você e muito obrigada aí pela oportunidade, pessoal. Um abraço. Muito obrigada, Dulce. E isso é somente um exemplo, né? E é importante, se acharmos que o conteúdo é muito para o aluno em uma atividade, nós podemos dividir o conteúdo em partes menores, né? E ir passando para este aluno. A importância, então, da ilustração e tudo isso que vocês puderam vir dentro destas atividades que foram elaboradas e adequadas. E então, a educação especial, os pontos principais, que é reconhecer as atividades e potencialidades de cada estudante, público-alvo da educação especial, acreditar na potencialidade deste aluno e promover a autonomia, o protagonismo dentro das possibilidades postas, observar e respeitar o ritmo e o estilo de aprendizagem, intervir positivamente
no desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e adaptativas, e propor e usar metodologia e estratégias pedagógicas, de modo a atender às necessidades educacionais especiais dos alunos. Então, às vezes eu elaboro uma atividade e aquela atividade serve para um aluno e não para o outro. Então, por isso que nós temos que reconhecer, né, as características, potencialidades de cada aluno. E então eu encerro a minha fala dizendo que uma grande parte que vimos aqui também se aplica não só na educação especial, mas com aqueles alunos que também estão nas salas de aula e que eles têm dificuldades de aprendizagem. E por que não eu fazer uma adequação para aqueles alunos? Então, é também uma possibilidade para aqueles alunos que enfrentam as suas dificuldades. Então, é isso que eu quis passar para vocês no momento. Vamos ter também outras formações e eu me coloco à disposição para poder auxiliá-los dentro desse contexto da educação especial. Eu agradeço e passo a palavra. Muito bem, vocês estão me ouvindo? Sim, Marquinho. Muito bem, Sim. então, obrigado, Maria Lúcia, Dulce, por esses momentos de reflexão, né, que vocês compartilharam conosco. Espero que tenha sido muito proveitoso a todos os professores, com certeza foi um momento muito importante para nós, para nosso estudo, para nosso conhecimento, para ampliação do nosso conhecimento em relação à educação especial. Nós gostaríamos de lembrar, pessoal, que o nosso site do Núcleo Pedagógico, tá? Ele está ativo, atualizadíssimo. A Kátia atualizou hoje, ontem, ela atualiza todo o tempo, né, o nosso site. Então, nós temos todos os recursos, né? Muitas vezes, os professores apresentam dúvidas, onde eu posso encontrar isso, onde eu posso encontrar aquilo. Com certeza, o primeiro lugar a se buscar é no site do Núcleo Pedagógico, tá? Ali vocês vão encontrar muito material para sanar várias dúvidas de vocês, tá? Então, o bit.ly/estudo sertal, em letra maiúscula, é o caminho que vocês têm que ter sempre em mente para buscar os recursos que muitas vezes a gente precisa. Gostaria de convidar agora, nesse momento, o nosso diretor do Núcleo Pedagógico, Heretiano Rodrigues Correia. Por favor, Herê, bom dia. Oi, Marcos, bom dia. Primeiro, parabenizar a todos vocês, né, ao grupo de Ciências Humanas, que mesmo diante dessas situações que nós estamos, que estão nos rodeando, né, ela não é um acontecimento aqui pontual, e está vindo de todo jeito. Ontem eu também tive notícia triste lá da minha família, lá na Paraíba, e está ruim. Então, parabéns a todos por terem tido essa iniciativa de trazer dois aspectos tão importantes. A fala 3, né? A fala da Paulinha, né? A da Maria Lúcia, e da Dulce. Eu não tenho muito o que falar, vocês me perdoem, vocês me desculpem, porque não tenho o que se falar muito nesse momento. Então, muito obrigado, parabéns a todos. Que Deus abençoe, tenham uma ótima semana, que Deus ilumine e proteja a todos. Um abraço. Obrigado, Herê. Um abraço, Marcão. Tudo de bom. Excelente informação.
Pessoal, aqui, olha, nós temos o Zap, né, para aqueles que ainda não estão no grupo, que tiverem interesse, né, esse é o Zap para vocês acessarem o nosso grupo de Ciências Humanas, né, e a lista de presença. Nós vamos colocar o link no grupo, tá bom? Então, assim, se alguém quiser copiar, podem copiar, mas se não quiserem, nós vamos mandar para os coordenadores encaminharem para vocês, mas vamos também colocar no grupo de Ciências Humanas, tá? A nossa mensagem que fica é que juntos somos mais fortes. E gostaríamos de agradecer a participação de vocês, né, em nome do Núcleo Pedagógico, da Diretoria de Ensino. Né, como todos já disseram, para nós, nós sabemos das dificuldades que estamos passando, não tem sido um momento fácil, né? Sobretudo nesse dia, mas agradecer a participação de todos e desejar de coração que todos fiquem bem. Um abraço e até a próxima. Até logo, até a próxima. Até logo, Até logo. pessoal. Até a próxima. Bom Tchau, dia, até a pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Estou encerrando a gravação, tá ok, pessoal? Bom dia, Marcos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Tudo bem?